Bom dia, família! Tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim. Friozinho chegando, né, na nossa região aqui do Brasil. Friozinho retornando depois de alguns dias maravilhosos, lindos, perfeitos aqui. Mas ajuda a gente a lembrar que nós estamos ainda no inverno, né? Mês de julho aí. Mas feliz demais de poder estar aqui contigo e poder estar começando a nossa leitura de Provérbios capítulo 13. Estamos avançando. Mas ainda estamos num tópico que a gente vem falando a respeito do poder das nossas palavras, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É o que está no nosso texto do capítulo 13, versículo 3. Capítulo 13, versículo 3 é onde nós vamos estacionar hoje. Eu vou também olhar com você para frente um pouquinho um versículo do capítulo 18 que fala sobre esse mesmo assunto, é um assunto recorrente. E a gente sabe que se é um assunto recorrente é porque o sábio Salomão, debaixo da inspiração do Espírito Santo, sabia que a gente tem que ouvir a respeito disso mais de uma vez. Então vamos juntos estudar Provérbios capítulo 13, versículo 3, que diz o seguinte: Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Opa, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Olha só. Estamos falando de uma coisa pequena, a nossa boca, e uma coisa grandiosa, a nossa vida, e uma conexão entre as duas coisas. E o versículo continua dizendo o seguinte: Mas quem fala demais acaba se arruinando. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Vamos falar um pouquinho sobre esses versículos aqui. Quem guarda a boca, guarda a vida. Me fez lembrar, não tem como não lembrar, de uma frase que você já deve ter ouvido, né? E tem um tio meu que falava bastante, brinca bastante com essa frase, né? Que diz assim: respeito é bom e preserva os dentes, né? Aquela ideia, ó, quem guarda sua boca guarda sua vida. Cuidado com o que você fala, né? Respeito é bom e preserva os dentes. É mais ou menos essa ideia. Quem guarda sua boca guarda sua vida, porque tem coisas que a gente pode falar com esse órgão pequeno do nosso corpo chamado boca, que pode gerar um grande transtorno, né? Ou grande bênção também. A gente tem falado um pouquinho sobre isso. Quero olhar contigo Provérbios 18, versículo 21, que nós vamos olhar mais para frente, mas talvez é o texto mais chocante que lida, né, com as nossas palavras. Olha o que diz Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, diz o texto. E os que gostam de usá-la, quem fala muito, que é o que está dizendo aqui, né? No versículo 3, a segunda parte, quem fala demais acaba se arruinando. No capítulo 18, pelo menos a gente, cara, quem usa muito a língua para o bem vai ter muita vida. Para quem usa a língua muito para o mal, vai ter muita morte, no caso ali, de como diz o nosso texto. Então, a gente sabe disso, mas é importante a gente lembrar o poder que nós temos com as nossas palavras. E o quanto, às vezes, dificuldades e situações que a gente vive por causa das nossas palavras. Nós falamos ontem, né, sobre o poder de uma palavra boa para ajudar um coração ansioso, uma alma deprimida, mas também nós falamos há 2 dias atrás sobre o mal que se enreda pelo seu próprio falar pecaminoso, né? Ele mesmo, cara, mentiu, achou que se deu bem, mas, cara, né? Como aconteceu aí famosamente, né? Com o CEO e a diretora de RH daquela empresa americana no show do Coldplay, né? Mais cedo ou mais tarde a turma descobre e a casa cai e a gente acaba se enredando. Então, melhor coisa é a gente usar a nossa boca para falar a verdade. Nós falamos sobre isso, para falar a verdade, né? Para sermos corretos na nossa fala, corretos naquilo que a gente faz, e a gente acaba, né? O justo não cai nessas dificuldades. A gente falou um pouquinho sobre isso. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Tem muitas coisas, queridos, que às vezes a gente colhe
que a gente quer culpar o inimigo, quer culpar a Deus, que às vezes, se a gente for bem honesto, a gente vai ter que admitir que são coisas que a gente mesmo trouxe, a gente mesmo falou, a gente mesmo se empenhou por alguém, a gente falou alguma coisa, a gente fez uma promessa, né? A gente, com o poder da nossa boca, falamos alguma coisa e a gente trouxe problema para a nossa vida, né? A gente, talvez, numa conversa, num argumento, nós falamos uma coisa que não deveríamos ter falado, a palavra, uma vez que ela sai da boca, ela não volta mais, né? E a gente acaba gerando problemas maiores do que a gente precisaria ter por causa do descontrole da nossa fala, descontrole da nossa língua. Eu sei que isso passa muito por personalidades, né? E a diferença de personalidades, mas dependendo da sua personalidade, você tem uma dificuldade maior de pensar antes de falar. Tem gente que fala e depois pensa, né? E a palavra, depois que ela saiu da boca, cara, ela é complicada. Ela gera problemas, né? É só como uma fonte de exemplo por que não, de inspiração para você também, né? Eu e a Julie, nós tomamos uma decisão no início do nosso casamento. E a decisão foi inspirada, né, por outras pessoas, não foi ideia original nossa, não. Mas a decisão do início do nosso casamento é que nós nunca proferiríamos, nós nunca diríamos a palavra divórcio em nosso relacionamento. E de fato, nós celebramos 24 anos essa semana e nós nunca falamos essa palavra um para o outro. Nunca falamos. Porque a partir do momento que numa discussão, num desentendimento com a minha esposa, eu uso a palavra ou ela usa a palavra divórcio, aquela palavra, na verdade, ela é uma ameaça. É uma ameaça. É uma carta na manga que eu mostro, tiro da manga e mostro, ó, eu tenho essa carta aqui e guardo de novo na manga, né? E que tem o poder de destruir a confiança de um relacionamento, tem o poder de destruir a cumplicidade. E nós decidimos no começo do nosso relacionamento que divórcio não é uma opção. E como não é uma opção, nós também não vamos usar essa palavra como uma arma, como uma carta na manga, né? Só se guarda a carta na manga para o seu inimigo, né? Para a pessoa em quem você não confia, para a pessoa que você tem que lembrar ela que você, né? Você tem um chicotinho aqui, ó, né? Se precisar, eu puxo a minha arma, né? Pego meu chicote e dou-lhe chicotada, né? Você só usa isso para com pessoas que você não confia, pessoas que você tem que ter, né, uma saída de emergência nesse sentido. Então, estou falando isso só como um exemplo, né, de o quanto nossas palavras podem ser destruidoras. Que uma vez que essa palavra saiu num argumento, que ela foi colocada para fora, o relacionamento quebra a intimidade. O relacionamento se torna agora uma negociação. E se você não cumprir sua tarefa, eu executo aqui a cláusula do contrato, que diz que eu posso sair do contrato porque você não fez a sua parte. E o nosso casamento, que deve ser uma aliança, deixa de ser uma aliança e se torna de fato um contrato. Mas é só por via de exemplo, ok? Só por via de exemplo do poder das nossas palavras. Tá aí uma palavra, divórcio, que nós decidimos nunca usar em nosso casamento. E pela graça de Deus, há 24 anos, nós nunca usamos essa palavra. E posso dizer para você, nosso relacionamento é muito melhor por não ter usado. Muito melhor por não ter usado. Então, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, porque na língua está o poder para a vida e para a morte, né? E quem gosta de usar vai colher, né, os resultados disso. Mas quem fala demais acaba se arruinando, diz o nosso texto. Quem fala demais acaba se arruinando. Porque no falar demais expõe coisas, no falar demais menciona alguma coisa, no falar demais se permite, né, falar coisas que não são úteis. E, gente, é uma coisa complicada a gente aprender a controlar a nossa língua. Tem um autor que eu estava preparando aqui o nosso estudo, ele diz assim, que o governo da língua,
né, como uma forma de falar, né? O governo da fala é uma coisa rara, mas muito útil. É difícil quem consegue se controlar, é difícil quem consegue falar só o que precisa falar. É difícil quem consegue segurar as suas emoções, ter o domínio próprio, para não sair falando e depois pensar. E um outro comentarista diz uma coisa interessante. Ele diz que precisamos lembrar que Deus nos deu 2 olhos, né, para que a gente possa ver muita coisa, né? E até se você for estudar o porquê de você ter 2 olhos e tê-los separados na distância que eles estão separados do nosso rosto, é para que você possa ver de forma tridimensional. Se você perde um olho, você perde a tridimensionalidade na sua visão. Então é algo muito importante, né? 2 olhos para que você possa ver muito e ver em 3 dimensões. 2 ouvidos para que você possa ouvir muito. E também é o fato de você ter 2 ouvidos posicionados em lados opostos que permite você ouvir uma voz ao seu redor e saber mais ou menos de onde a voz está vindo, que é uma tridimensionalidade também para o nosso ouvir. Mas ele nos deu uma boca e uma língua e ainda guardado por dentes e por lábios, ele diz, né? Que indica que Deus deseja que a gente veja muito, que a gente ouça muito, mas que a gente fale pouco. Deus deseja que a gente ouça muito, que a gente veja muito, mas que a gente fale pouco, né? E esse é um desafio para mim e para você, de a gente aprender a guardar a nossa boca. Gente, coisas que a gente fala podem gerar grandes problemas para a nossa vida. E eu gosto de uma frase que diz que nem tudo que é verdade precisa ser falado. Nem tudo que é verdade precisa ser falado. Porque às vezes a pessoa fala, eu falei mesmo, é verdade. Não, legal. Tudo bem que você falou e tudo bem que é verdade, mas nem tudo que é verdade precisa ser falado. Não estou falando de omissão, não estou falando de mentir, não estou falando nada disso. Estou falando, cara, só porque é verdade não te dá licença para você falar. Que muita gente usa a verdade como uma desculpa, né? Eu falei mesmo, porque é verdade. Como se o fato de algo ser verdadeiro encobre todos os pecados de eu ter falado, né? Nem tudo que é verdade precisa ser falado. E a gente precisa aprender a filtrar. Cara, o que precisa ser dito nessa situação? O que é útil de se falar, né? Como que eu vou falar? Que horas que eu vou falar a respeito disso, né? E a gente compreender que nós temos um poder gigantesco em nossas mãos para gerar vida ou para gerar morte. Aí, voltando para Provérbios 18, 21, quem gosta de usar a boca para falar, vai colher, né, dos seus frutos, ou para o bem ou para o mal. Então, a gente precisa aprender a ter cuidado de não gostar demais, né, de falar, e submeter isso na nossa vida, como todas as outras áreas da nossa vida, ao domínio próprio, ao Espírito Santo, né, que vai ajudar e vai ser o nosso filtro para nos ensinar aquilo que a gente deve e aquilo que a gente não deve falar. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 fala sobre isso. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E, queridos, essa é uma área que às vezes a gente acha que não, né? A gente acha que domínio próprio tem a ver com eu não roubar, com eu não matar, com eu não, né? Mas, voltando a Provérbios 18, né? Vida e morte estão no poder da língua. Então, que nós possamos hoje pedir que Deus nos ajude a guardar a nossa boca, né? E guardar a nossa própria vida nesse sentido. Talvez guardar a vida de outras pessoas também, né? Quando a gente aprende a guardar a nossa boca, a gente aprende a também não somente não trazer destruição para nós, mas não trazer destruição para os outros. Nós somos chamados para usar a nossa boca para abençoar. Isso não quer dizer que a gente nega problemas, que a gente finge que problemas não existem, não é isso. Mas se eu vou ser porta-voz de alguém, nós falamos isso essa semana, eu quero ser porta-voz de Deus, né? Então, quem guarda a sua boca guarda a vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Que Deus nos dê graça e domínio próprio para a gente compreender o poder que está nas nossas mãos e que a gente possa usar com esse entendimento, que é uma pequena arma, né? Uma pequena parte do nosso corpo, mas que tem um poder muito, muito grande. E que a gente possa
submeter ela ao Espírito Santo de Deus hoje. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos para que o Senhor nos ensine e nos ajude a guardar a nossa boca. Reconhecemos, Deus, que essa é uma área que talvez a gente precisa de domínio próprio mais do que muitas outras áreas da nossa vida. E a gente acha que é uma coisa pequena, que não tem muito poder, mas a tua palavra nos instrui. O tamanho do poder que a nossa boca tem. Queremos, Deus, que a nossa boca seja usada para gerar vida e não para gerar morte. Então ajuda-nos nisso. Espírito Santo de Deus, nos faz sensíveis ao teu direcionamento, nos faz sensíveis ao teu falar, nos faz sensíveis ao teu mover, nos dá capacidade de ouvir a tua voz e de dizer não para momentos em que a gente quer usar os órgãos do nosso corpo para trazer destruição, que nós possamos ser porta-vozes, sim, da bênção de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus afirmaria, e que nós possamos trazer isso para dentro do nosso dia hoje, Pai. Ajuda-nos a aplicar isso hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Nos vemos amanhã para a continuação. Abraço e até lá.